Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro recebe o presidente da Câmara e 6 governadores em Brasília. Economistas que criaram o Plano Real anunciam apoio ao candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Universidades federais analisam o impacto do bloqueio do Ministério da Educação. 330 milhões de reais. A Conab prevê uma safra recorde de grãos. O Prêmio Nobel de Literatura vai para a francesa Annie Ernaux. O escritor e jornalista Rui Castro é eleito para a Academia Brasileira de Letras. O Jornal Nacional está começando. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, foi hoje a Belo Horizonte, na primeira viagem de campanha dele no segundo turno da eleição. Antes, em Brasília, Bolsonaro recebeu o apoio de 6 governadores. Mais um dia, novos apoios. Economistas do Plano Real declaram voto em Lula. E Bolsonaro ganha reforço de mais governadores e deputados. 2 novas pesquisas mostram os números da corrida presidencial. E o TSE anuncia que teste em mais de 600 urnas eletrônicas não encontrou divergências. 20 anos de absoluta lisura das urnas eletrônicas com comprovação imediata pelo teste de integridade. Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. Gente, a quinta-feira foi mais um dia marcado por anúncios de apoios aos candidatos que disputam o segundo turno da eleição presidencial. Como foram as manifestações, a repercussão e o que muda daqui para frente, você confere a partir de agora. Começamos com o candidato Lula, porque Lula recebeu o apoio dos chamados economistas do Plano Real. E voltou a fazer campanha de rua em um lugar simbólico, que é São Bernardo do Campo, no ABC paulista, berço político, onde o Partido dos Trabalhadores nasceu. Quinta-feira, 6 de outubro. O Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Testes nas urnas eletrônicas confirmam que não houve divergências nos votos no primeiro turno das eleições gerais. Economistas Idmar Baixa e Pedro Malan, criadores do Plano Real, anunciam apoio a Lula no segundo turno. Mais 6 governadores, 4 reeleitos no primeiro turno, declaram voto em Jair Bolsonaro. Com a vitória do PT no primeiro turno no Nordeste, cresce onda de ataques e ofensas contra eleitores da região nas redes sociais. O governo federal bloqueia quase 2,5 bilhões de reais do orçamento do Ministério da Educação. Corte atinge em cheio instituições federais. O ministro da pasta minimiza a medida. O Ministério da Educação lamenta o uso político que está sendo feito dessas informações num período tão importante para o nosso país para tentar desgastar a imagem do governo, que é sério e comprometido com os recursos dos impostos dos cidadãos brasileiros. Olá, boa noite. Hoje temos aqui no estúdio o jornalista e doutor em ciência política Leonardo Sakamoto e no telão, via Zoom, Mônica De Bolle, pesquisadora sênior do Peterson Institute for International Economics e professora da Universidade Johns Hopkins. E você também pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. E 3 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite para você. Eu sou o Diego Sarz. A partir de agora te faço companhia no UOL News dessa quinta-feira, quase sexta, falta pouco. 6 de outubro de 2022, você pode participar do programa marcando a hashtag UOL News nas redes sociais ou então comentando as nossas lives. Estamos ao vivo agora na página do UOL, tem a opção de nos assistir também nas redes sociais, Facebook, TikTok, na Twitch e no YouTube, tá bom? Comenta aí nossa live, deixa seu recado, já já eu registro aqui a sua participação. Vamos lá, temos muitos assuntos nessa quinta-feira. Por exemplo, a primeira rodada da pesquisa Genial Quest para o segundo turno da eleição presidencial mostra que o ex-presidente Lula venceria Bolsonaro por 48% a 41% se a eleição fosse hoje. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Então Lula pode ter entre 46% e 50% e o presidente Bolsonaro entre 39% e 43%.
Considerando apenas os votos válidos, Lula tem 54% contra 46% de Bolsonaro, segundo a Quest. Sobre isso, falamos agora com o diretor da Quest, Felipe Nunes. Kennedy Alencar me acompanha para essa entrevista. Uma ótima noite aos dois. Jovem Pan apresenta Os Pingos dos Is. Especial Eleições 2022. Muito boa noite para você, são 18 horas e 5 minutos em São Paulo. Seja muito bem-vindo. No ar para você, mais uma edição de Os Pingos nos Is, especial eleições. Hoje é quinta-feira, dia 6 de outubro de 2022. Alguns recados aqui, antes de começarmos a partir de hoje. Guilherme Fiuza entra em férias, em breve estará de volta aqui com a gente. Excepcionalmente hoje também não teremos a companhia de Augusto Nunes, estará de volta amanhã. Estarão por aqui então José Maria Trindade, Diogo Schelp, Roberto Mota e daqui a pouquinho a Ana Paula Henkel e Alexandre Garcia, que excepcionalmente essa semana vai participar nessa quinta-feira aqui de Os Pingos nos Is. Vamos aos destaques do programa de hoje. Lula disse que o Brasil nunca teve um governo que se preocupasse com a educação. TSE aprova medalha de homenagem a Rodrigo Pacheco. E Gilmar Mendes pede união do STF por Moraes. Isso e muito mais agora para você, aqui em Os Pingos nos Is, especial eleições. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Durante ato de campanha em São Bernardo do Campo, nesta quinta-feira, Lula cometeu um ato falho e também atacou os eleitores do presidente Jair Bolsonaro. Ao lado de Fernando Haddad, que foi ministro da Educação enquanto falava sobre o tema, afirmou o seguinte: as pessoas que são analfabetas não são analfabetas por sua responsabilidade. As pessoas que são analfabetas ficaram analfabetas porque esse país nunca teve um governo que se preocupasse com a educação. Depois, Lula pediu aos nordestinos que não votem em Bolsonaro e associou os eleitores a mortes. Ele que vai pegar os votos dos milicianos, daqueles que mataram Marielle. Ele que vai pegar os votos daqueles que estão responsáveis pela morte de milhares de pessoas pela pandemia. Então, as falas de hoje de Lula nesse evento aqui em São Bernardo do Campo, na região do ABC Paulista, e a gente vai agora a Brasília. José Maria Trindade. Sai estimativa mostrando que a próxima safra, que será recorde, vai crescer ainda mais do que se imaginava. O presidente Jair Bolsonaro recebe apoio de deputadas e senadoras recém-eleitas. Ex-presidente Lula ganha adesão de economistas que ajudaram a formular o Plano Real. Caixa anuncia programa de renegociação de dívidas com desconto de até 90%. Presa a quadrilha que usava menores para invadir e roubar apartamentos em condomínios. Sheik dos bitcoins é alvo da Polícia Federal, suspeito de golpe bilionário com criptomoedas. Tragédia em creche na Tailândia. Ex-policial mata mais de 30 pessoas, a maioria crianças. Praias brasileiras ganham selo internacional de conservação e segurança. Aos 35 anos, Messi anuncia que Copa do Catar será a última da carreira. Na série especial, a herança das missões jesuítas, tem churrasco, chimarrão e boa convivência. Acabou o sufoco na cozinha. Robô faz tudo na hora de fritar as batatinhas. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. A gente abre o Jornal da Band falando de um crime que se vale das novidades do mundo virtual para praticar o velho estelionato previsto no Código Penal. A Polícia Federal fez hoje grande operação contra uma quadrilha acusada de dar golpes em investidores com criptomoedas. O esquema movimentou 4 bilhões de reais. Bilhões mesmo, viu? 20 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. A polícia encontrou barras de ouro e muito dinheiro. A justiça determinou ainda o sequestro de bens dos investigados. O grupo é suspeito de aplicar golpes no Brasil e no exterior contra investidores de criptomoedas negociadas pela internet. Essa vítima, que prefere não ser identificada, conta que começou a investir em 2019 e convenceu a família toda a aplicar o dinheiro nas empresas. O prejuízo passa de R$1 milhão. Meu pai se aposentou, pegou toda a aposentadoria e botou na empresa. E hoje, infelizmente, meu pai foi constatado com câncer. É um dinheiro que está fazendo muita falta para
para ajudar no tratamento. O chefe do esquema, segundo a polícia, é Francisley Valdevino da Silva, conhecido como Sheik dos Bitcoins. Ele oferecia lucros mensais de até 20% do capital investido. A investigação descobriu mais de 90 CNPJs em nome dele. No Jornal da Globo, os protestos contra o bloqueio do orçamento das universidades federais. Mas o governo diz que não há cortes. Os dois candidatos à presidência em campanha e recebendo novos apoios. Bolsonaro, de mais governadores. Lula, de economistas que criaram o Plano Real. Carlos Alberto Sardenberg analisa a defasagem no preço da gasolina diante da alta do petróleo no mercado internacional. O perdão de Joe Biden a americanos condenados por porte de maconha. E os gols da noite, o Palmeiras abre 12 pontos de vantagem na liderança. Eu te espero no JG. Veja hoje no SBT Brasil. A atriz é assassinada ao acelerar o carro para fugir de assalto no Rio. Em São Paulo, a prisão de 7 suspeitos numa operação contra o chamado Tribunal do Crime. Ex-policial mata 36 pessoas em ataque a uma creche na Tailândia, a maioria crianças. A Polícia Federal apreende bens de uma quadrilha investigada por fraude bilionária com criptomoedas. E safra de grãos deve ser recorde no Brasil pelo 2º ano consecutivo. É já já. Olá, boa noite. Boa noite. 94 pessoas foram vítimas de sequestros relâmpago em São Paulo este ano. Boa parte delas é atraída por meio de aplicativos de relacionamento. A polícia libertou um homem que ficou 24 horas no cativeiro. Ele perdeu R$10 mil. Pistas fizeram centenas de vítimas usando dados de uma loja física para... Destaques da edição de hoje. Até barras de ouro foram apreendidas. Em São Paulo foi registrado mais um caso do golpe do Tinder. O homem foi resgatado de um cativeiro depois de 24 horas nas mãos dos sequestradores. Líder do governo na Câmara Federal apresenta projeto para punir institutos de pesquisas. O objetivo é evitar erros como os cometidos em levantamentos sobre o primeiro turno das eleições. Brasil cumpre mais uma etapa no processo de entrada na OCDE. A organização reúne as nações mais desenvolvidas do mundo. Uma mulher foi morta numa tentativa de assalto na zona norte do Rio de Janeiro. Ela voltava para